Bom, bom dia a todos. Eu agradeço a presença de todos vocês. Peço licença para falar de pé. São os vícios aí da sala de aula, né? Bom dia. Para mim é uma alegria estar aqui com todos os senhores, né? Com os nossos ilustres visitantes do dia de hoje, né? Doutor Marcos, né? Doutor Manuel, com a doutora Marina, né? A líder da equipe jurídica de uma das empresas mais importantes do mundo, na América, e tão jovem, né, o que dá só a medida, né, do seu mérito. Enfim, bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu adiro, doutor Marcos, as suas palavras em relação ao Renato, para muito além de um juiz excelente, de um pai carinhoso. O Renato também foi o nosso colega aqui na Abradt de diretoria durante muitos anos, uma pessoa com as quais muitos de nós aqui tivemos o prazer de conviver, eu desde estagiário ainda na Justiça Federal, né, então que ele hoje receba as nossas melhores energias de todos nós. Em segundo lugar, hoje eu cumpro uma promessa de vários anos com meu amigo José Helder da Mata, né? Estou ao seu modelo, né? Com o lencinho, ele infelizmente não está presente, né? Eu espero que os meus colegas deem a ele, né, essa grande notícia, não tão ousado quanto os que ele usa, mas, né, eu sou um estilo mais clássico. E vamos então, né, a parte menos importante da minha intervenção, ao tema, né, que foi dado a mim hoje, que é discutir, não é, se os custos que os contribuintes têm com o seguro-garantia, ele pode ser ressarcido pela Fazenda Pública quando o contribuinte é vitorioso numa discussão judicial. Mais uma vez eu peço licença para ficar um pouco de costas para vocês, mas, enfim, esse é o problema que nos trouxe até aqui. Em primeiro lugar, eu gostaria, né, antes de mais nada, lembrar a todos vocês que o seguro-garantia ele é um instrumento, né, que foi criado não pelas instituições financeiras, mas pelas asseguradoras, de modo a possibilitar que as empresas pudessem oferecer uma garantia nas ações judiciais, inclusive contra o poder público, sem que comprometessem o fluxo de caixa que elas tinham e de um modo mais barato, mais econômico do que a tradicional fiança bancária. O seguro-garantia, no fim das contas, ele é um contrato, não é, em que eu tenho não três partes, mas eu tenho três pessoas importantes, né, sujeitos importantes, o contribuinte, a seguradora e o segurado, no nosso caso, o poder público. O contribuinte, então, paga um determinado prêmio, um valor que é, na maior parte das vezes, anual e que vai de 0,5% a 2% do valor segurado, a depender desse valor. Doutora, cadê estou precisando de uma ajuda aqui nesse PowerPoint, que o meu nem saiu do lugar, tá vendo? Bom, mas o fato é que, enquanto a fiança bancária está em níveis de 4%, de 5% do valor segurado, o seguro-garantia, nele eu tenho um valor exigido, não é, pelas seguradoras das empresas muito menor. Esse valor é de 0,5% a 2%. Isso quer dizer que, se eu quiser oferecer um seguro-garantia de um débito de, enfim, 10 milhões, não é? Eu vou pagar de 500 mil não, estou ruim de conta, 50 mil a mais ou menos 200 mil anualmente para que eu possa ter esse instrumento. O seguro-garantia ele foi... bom, vamos lá, já estou
pouco mais à frente. Bom, ele foi popularizado a partir de 2013, de 2012, enfim, início dos anos 2012, 2013, por aí. Especialmente depois que houve a regulamentação da sua utilização por parte das fazendas públicas de um modo geral. Não é? Bom, a questão que nos cabe enfrentar aqui é se, uma vez tendo o contribuinte feito os gastos necessários para oferecer essa garantia ao longo do tempo do processo, e nós temos processos aqui, como todos sabem muito bem, que podem durar 10 anos, 8 anos, talvez mais. Então, esse custo para a manutenção da validade da garantia no decorrer de todo esse tempo, muitas vezes não, quase sempre, não é um custo desprezível. E, no caso de o contribuinte, ao final da discussão judicial, sagrar-se vitorioso, a ideia é a de que a despesa havida durante todo esse tempo seja imputada ao Estado lato sensu, à fazenda pública de um modo geral, como despesa processual, seguindo o caminho que os senhores todos sabem muito bem da sucumbência processual. Sucumbência é o quê? Quem perde, paga. De um jeito simples. É claro que há alguns temperamentos a essa regra, não é? Especialmente advindos do princípio da causalidade, ou seja, quem deu causa àquela ação. Um caso muito comum é quando o contribuinte erra no preenchimento de uma DCTF, não corrige a tempo, o fisco escreve em dívida ativa e cobra. Aí depois o contribuinte vai lá e fala, olha, eu errei e tal. Tudo bem, o débito, obviamente, deve ser anulado, em virtude do princípio da legalidade, que é o nosso caminho, nosso princípio mais importante no direito tributário. Mas é claro que, nessa hipótese, quem deu causa ao ajuizamento indevido da execução fiscal não foi a Fazenda Pública, e sim o contribuinte por um erro dele. Então, nem sempre a ideia da sucumbência é quem perde o processo paga. Mas, na maioria das vezes, a gente pode adotar esse critério sem muito medo de errar. E aqui a ideia é, naqueles casos em que há uma cobrança indevida da Fazenda Pública, ela arque com os valores que o contribuinte despendeu ao longo do tempo em relação à contratação do seguro-garantia. Tido como, portanto, uma despesa processual nos termos do artigo 82 do novo Código de Processo... Novo não, daqui a 20 anos nós vamos falar que o Código é novo. Do Código de Processo Civil de 2015. O artigo, uma das discussões que há em torno dessa possibilidade é a eventual ou a suposta taxatividade do que é considerado como despesa processual. O artigo 84, quando toca nesse tema, a redação dele está ali para os senhores, ele fala só em indenização de viagem, remuneração de assistente técnico e a diária de testemunha. Mas todos os senhores sabem, principalmente aqueles que atuam em ações cíveis, que são um pouco mais dinâmicas, digamos assim, que é possível a existência de muitas outras despesas que não estão aí nesse artigo 84. Logo, uma questão que é posta com alguma frequência em relação à eventual taxatividade desse artigo 84, para mim ela é superada de uma maneira bem tranquila, porque há várias outras despesas processuais que não apenas essas aí que estão descritas no artigo 84. Por exemplo, se a gente vai no artigo 98 do próprio Código, onde estão elencadas algumas verbas
quando o Código explica o que está abarcada pela gratuidade de justiça. Uma das verbas interessantes lá elencadas, que a mim me parece não haver nenhuma dúvida em relação ao seu caráter de despesa processual, é essa que eu trouxe aí no artigo 8º. Os depósitos previstos em lei para interposição de recurso pela propositura de ação, parará, parará. Bom, a doutrina também, se nós observarmos, tem uma compreensão bastante ampla do que vem a ser despesas processuais. Se os senhores forem ver Humberto Teodoro, Alexandre Câmara, eles têm uma ideia de que, olha, despesas processuais são aquelas despesas feitas no processo, como, enfim, a obviedade do termo já nos indica. A questão, ela se torna um pouco mais, enfim, digamos, complexa, quando são apontadas algumas decisões do STJ que fizeram uma distinção entre o que eles chamaram de despesas endoprocessuais em relação a despesas que seriam, sei lá, extraprocessuais, enfim. Nós, no direito, adoramos essas dicotomias, mas o fato é que o STJ tem algumas decisões nas quais ele afirma... Não, calma que eu estou tranquilo aqui vendo. O Flávio está igual aos meus alunos. Quando eu dava aula, estava sentado na mesa, o cara ficava tenso, né? O professor vai cair, o professor vai cair. Aí eu tive que começar a ficar em pé, senão o sujeito não prestava atenção na aula, né? Fica tranquilo, muito obrigado. Você é um bom amigo, Flávio. Mas, enfim... o STJ, em alguns casos, disse que os peritos que eram contratados pelas partes, os assistentes técnicos, na verdade, a despesa com eles não seria considerada uma despesa endoprocessual e que, portanto, não poderia estar incluída aí em eventuais verbas decorrentes da ocorrência da sucumbência da fazenda pública. Agora, me parece que o oferecimento de garantia, especialmente se a gente estiver falando de execução fiscal, é um ato feito para garantir a ocorrência da penhora, que imagino não ter sombra de dúvida da natureza processual do ato da penhora. Então, acho um pouco forçado, dizer que esse ato ele teria uma natureza extraprocessual ou algo que o valha. Um argumento que me parece melhor, que tem sido usado aí, no âmbito desse debate, é aquele que diz que o contribuinte não está obrigado a oferecer um seguro-garantia. Ele teria outras opções e que, portanto, o fisco não poderia arcar com o exercício de uma faculdade do contribuinte. Ora, o contribuinte foi lá e contratou um seguro-garantia porque ele quis. Ele poderia muito bem ter oferecido dinheiro, ele poderia muito bem ter oferecido um imóvel ou outro bem qualquer. Afinal de contas, nós temos vários bens que são possíveis de penhora, todos eles descritos lá no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal. O problema é que essa história só funciona aqui, no Congresso. Só funciona na teoria. Na prática, o que se vê há alguns anos é uma tentativa de que haja a penhora ou de dinheiro, ou de instrumentos financeiros, no caso a fiança, ou seguro-garantia. São raros os casos nos quais tanto as fazendas públicas quanto o próprio judiciário se sente confortável ao aceitar um bem em garantia que seja diferente deles. Quem lida aqui com o direito tributário no dia a dia, especialmente com o contencioso tributário, sabe muito bem que o que eu estou falando é verdade.
Existem casos, naturalmente, né, acabei de dizer, excepcionais, mas a regra é que a penhora incida, né, sobre esses bens. Inclusive, há a tentativa da Fazenda, que me parece legítima, optar sempre pelo bem de maior liquidez, né? Enfim, tentar fazer isso sempre. Não é? Então, me parece que muitas vezes oferecer o seguro-garantia, especialmente para empresas que possuem uma contingência tributária elevada, que me parece ser o caso de todas as empresas, as grandes empresas do país, no final das contas, não é? Me parece não haver, assim, tantas opções. Não é? Porque, gente, depositar dinheiro em juiz não é uma opção. Enquanto todo mundo entender isso, que pegar o fluxo de caixa de empresa e colocar lá depositado em juízo não é uma opção para, né, as discussões tributárias, vai ficar difícil a gente destravar economia, permitir investimento, enfim, tudo que a gente precisa, ter emprego. Uma coisa é uma discussão trabalhista, eu ir lá depositar em juízo relacionada a um empregado. Outra coisa é eu pegar milhões e deixar lá. Depositado, isso, enfim, é um troço irreal em termos, né, de, enfim, funcionamento empresarial, né, e tal. A outra opção, fiança bancária. É mais caro que seguro-garantia. Então, não me parece que há, assim, tantas opções. Eu acho, né, nesse sentido, que o seguro-garantia é, sim, uma despesa necessária. Ela é necessária, né, para o debate feito dentro do processo. Ainda que não seja, né, um instrumento também que está longe de chegar no ideal. Né? Existem muitos outros problemas que envolvem o seguro-garantia. O problema de que o STJ, por exemplo, acha que o seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito, que gera um problema para o judiciário inteiro. Que aí eu tenho a ação de execução mesmo já tendo anulatória, enfim, uma confusão danada. Outro problema, e esse seríssimo que foi dito aqui ontem, liquidação do seguro-garantia na sentença de primeira instância negativa. Isso é um problemão. Assim, a gente poderia passar uma tarde discutindo essa questão. Como eu só tenho mais 4 minutos, vamos adiante. Eu trouxe aqui algumas decisões, para vocês, de casos em que já houve condenação da fazenda pública, não é? Esse caso, salvo engano, é do TJ de São Paulo, em relação à fiança bancária, mas a razão de decidir dele pode ser bem aplicada também ao seguro-garantia. Trouxe outro caso, TRF da terceira região, importante. Né? Trouxe também um exemplo interessante, que é a lei de Portugal. Obviamente, né, ninguém aqui no Brasil está defendendo a aplicação da lei de Portugal, mas ela mostra, né, se fosse o contrário, talvez seria possível. Né? Enfim, mas ela mostra, né, que a racionalidade que está por trás disso que nós estamos defendendo, no final das contas. Não é? Isso é tão racional, isso é tão normal, que houve, não é, a adesão legislativa em Portugal. E entre nós, me parece desnecessário que haja, porque nós já temos a previsão do Código de Processo Civil em relação à sucumbência. Ainda que não fosse, e aqui eu acho que é a parte mais importante que eu vou falar no final das contas, ainda que não fosse, né, para além dessa discussão processual, o que é despesa endoprocessual, extra e tudo mais, né, há a responsabilidade objetiva do Estado. Vamos nos lembrar de uma coisa óbvia. Direito tributário, gente, é um direito administrativo que ficou difícil. Tá certo? Ué. E não é só direito tributário, não. Direito ambiental também. O trem foi ficando tão difícil que os caras falaram, nós não queremos estudar esse troço mais não, vamos deixar para uns caras lá só fazer isso. Tá certo? Agora, há um princípio básico de direito administrativo, entendeu? Que reina soberano em cima do direito tributário, responsabilidade objetiva do Estado, princípio da legalidade na veia, gente. Isso é muito importante entre nós,
Tá certo? E o próprio Código de Processo Civil, né, traz ainda uma regra, que é regra geral das execuções, né, e, portanto, pode ser aplicada a qualquer tipo de execução, né, dizendo que o exequente ressarcirá ao executado os danos que ele sofreu. Ué, precisa estar mais claro que isso aqui? Eu preciso de uma norma que seja mais clara aqui que essa? Ou eu preciso ficar discutindo a teoria das despesas processuais, endo, mono, poli? Não precisa. Aqui não precisa de jeito nenhum. Há, inclusive, algumas decisões judiciais, eu trouxe essa decisão aí, em que se admite a possibilidade da cobrança dessas despesas, uma decisão do STJ, embora eu reconheça, e aqui encerrando, que há decisões contrárias. Há decisões contrárias com base num suposto exercício regular de direito que haveria quando o Estado cobra algum tributo. E, de fato, se os senhores forem observar, há muitas decisões judiciais em relação a esse tema, quase todas envolvendo direito privado. Essa é uma diferença muito importante. Tá? As decisões que deram início a essa discussão, o que é exercício regular de direito, o que não é? São decisões inicialmente envolvendo litígios entre particulares e não entre Estado e contribuintes. Isso faz alguma diferença? Para mim faz toda. Para mim faz toda a diferença. E por que isso faz toda a diferença? Por uma razão muito simples, gente. Porque o Estado não pode errar. Infelizmente. Infelizmente. O Estado não pode errar por uma questão muito simples. Especialmente no direito tributário, onde a lei deve ser aplicada de ofício e apenas nos limites do princípio da legalidade. Todos os senhores aqui aprenderam lá na faculdade o lançamento tributário, no qual cabe ao Estado identificar a matéria tributária para que possa exigir o tributo na medida em que o tributo é devido. Nem um centavo a mais, nem um centavo a menos. É por isso que quando o contribuinte paga errado, ele calculou errado, ele fez tudo errado e pagou a mais. Não interessa, tem que devolver. Por quê? Porque só há autorização para cobrar na medida da legalidade. Nem um centavo a mais, nem um centavo a menos. Exatamente por isso, não pode haver exercício regular de um direito que é ilegal. Isso é um paradoxo. Você afirmar que no direito tributário pode haver um exercício regular de direito. Enfim, não vejo como aplicar essa ideia para que a gente possa afastar essa possibilidade. Portanto, e já encerrando, agradecendo pela honrosa atenção de todos vocês, espero que, em primeiro lugar, as execuções sejam bem postas, e eu não tenho dúvida nenhuma de todo o esforço da Fazenda Pública para fazer isso, mas que, caso haja qualquer tipo de cobrança indevida, e da qual gere o dever do contribuinte arcar com custos econômicos, com a utilização de fiança, seguro-garantia, é imprescindível que o Poder Judiciário reafirme a responsabilidade do Estado em arcar com o dano que foi causado aos contribuintes. Eu trouxe aí o meu contato, fico à disposição de todos vocês. Mais uma vez agradeço a presença de todos num evento que não é da Bradetê, que é, enfim, de Minas Gerais todo. Obrigado.